Fala pessoal, começamos mais uma outra distribuição para falar, é a distribuição Poisson. Nós vamos dizer em notação que x tem distribuição Poisson de parâmetro lambda se x apresenta um modelo probabilístico dessa forma. Lambda elevado a x e multiplica o logaritmo de Euler, né? Na realidade, a constante de Euler, que é 2,78 tal. Nós temos isso na calculadora. Menos elevado, né, a menos lambda dividido por x fatorial. Esse mesmo lambda aqui, ó. Tá o quê? Esse x, ele será sempre um número positivo. X assume valores no conjunto 0, 1, e aí vai. E lambda é um parâmetro que ele pertence sempre aos reais positivos. E que contém o zero, né? Então, nesse caso aqui, nós modelamos uma variável aleatória que tem distribuição Poisson por esse modelo probabilístico. Nós temos algumas características interessantes nesse modelo probabilístico, que é a esperança e a variância. A esperança do modelo probabilístico, ela é o equivalente à média para a estatística descritiva, que nós calculamos lá no início do nosso curso. Então, nós representamos a esperança de x dessa forma, e nós dizemos que a esperança de x é igual ao parâmetro. E a variância de x em termos de variável aleatória é representada assim, ó. Ela é dada também por lambda. É uma questão também muito interessante, esse tipo de modelo, que a gente está numa situação de hiperparametrização. Não hiperparametrização, mas de hiperdispersão. Veja que a variação do seu valor esperado, ou melhor, dos resultados possíveis da variável aleatória ao seu valor esperado, tem a mesma dimensão da unidade do valor esperado, a distância. Então, vamos supor, como esse lambda é um número maior do que zero, e ele é positivo, então vamos supor que se a esperança de x fosse igual a 2, nós diríamos que a variação dos dados em torno da média, a esperança, tem essa mesma dimensão, 2. Só que esse 2 está 2 elevado ao quadrado. A gente traz ele extrai a raiz para poder achar o desvio padrão. Bem, essa é a primeira situação. Aí, toda a vida que nós vamos fazer e tentar entender como é a, a situação que na prática eu vou entrar e calcular alguma variável pela distribuição Poisson, nós vamos pensar assim. Pensem comigo o que vai diferenciar a distribuição Poisson para binomial. A distribuição Poisson, ela tenta calcular a probabilidade do sucesso
de uma determinada situação ocorrer dentro de um intervalo de espaço ou tempo. Por exemplo, se nós estivéssemos na UFSJ, lá naquela rodovia, na entrada, antes de nós entrarmos para a UFSJ, nós temos uma parada de ônibus. Supondo que nós estivéssemos naquela parada de ônibus. A modelagem da distribuição do Poisson, ela lida com situações de difícil ocorrência, em termos de fenômeno, mas no sentido de acontecer ou não acontecer. Veja que sucesso ou fracasso está relacionado a isso, e não a condições de interesses ou desejos pessoais. Então, nós dizemos que algo acontece e se aquilo é do meu interesse, eu digo que aquilo é meu sucesso, né? Então, vamos supor que nós, para querermos contabilizar o número de acidentes que ocorrem naquela rodovia, nós estamos fazendo um estudo lá naquela região, na entrada da UFSJ. E nós queremos saber, quando nós estamos naquela parada de ônibus que nós vamos atravessar, nós nos perguntamos: qual é a probabilidade, num tempo de 1 hora, de que haja ali 2 acidentes por hora? Então, isso pode ser interessante para o DENIT, para a questão de, sei lá, fazer uma rampa, colocar alguma faixa de sinalização, porque ali pessoas atravessam. Então, condições nesse sentido, isso pode auxiliar, sim, aos órgãos competentes. Então, nesse caso, quando nós estamos querendo saber a ocorrência de um determinado fenômeno, de uma situação rara que ocorre dentro de um intervalo de espaço ou tempo, porque eu poderia também estar interessado de saber qual é a probabilidade naquele setor ali de ocorrer 2 acidentes a cada quilômetro numa faixa. Então veja que a escala não era mais temporal, era espacial. Todos esses fenômenos podem ser modelados também pela distribuição Poisson. O que vai acontecer é que a informação inicial eu preciso de entender qual é o meu parâmetro. E o meu parâmetro, nesse caso, veja que ele é igual à esperança de x. Isso significa dizer que esse meu parâmetro na prática significa que o DENIT já tinha feito, por exemplo, né, um estudo prévio e verificou que, em média, pelos resultados que eles tinham anteriores, ocorre 1,5 acidentes por hora ali. Ou ocorre 2 acidentes a cada 10 quilômetros ali. É uma região muito perigosa. Apesar de ter, estou dando um exemplo, tá, gente? Apesar de ter um semáforo, ali, um pardal ali, um redutor de velocidade, mesmo assim há imprudência, né? Por alguma razão. Um exemplo. Então, nesse caso, nós teríamos já a informação inicial em termos de valor médio, e esse valor representaria o valor de lambda. Veja que esse é um parâmetro que é uma informação populacional, né, daquela região. E aí eu estaria interessado. Qual é a probabilidade, então, de ocorrer 2 acidentes por hora? Ou de 3 acidentes a cada tantos quilômetros? Eu tenho que entender em que espaço ou tempo esse meu lambda está, para que o meu valor de x também esteja readaptado para esse espaço ou tempo, né? Um outro exemplo que dá para a gente trabalhar
é que uma situação que nós estamos utilizando muito, em que essa modelagem também poderia ser acessível, é em algumas modelagens relacionadas aos casos confirmados, por exemplo, de Covid. O que diferencia a modelagem para eu utilizar a distribuição binomial para a de Poisson é o patamar. E se vocês observarem a distribuição binomial, eu preciso de duas informações iniciais. Eu preciso saber o tamanho da amostra, ou seja, em N situações, quantos sucessos você quer. Isso já fica algo pré-determinado que a modelagem é binomial e não Poisson. Veja que aqui eu não estou dando condição limiar de quantos sucessos você quer em N amostras. Não. Eu estou dizendo que num espaço de tempo, ou melhor, no intervalo de tempo ou de espaço, eu quero a quantidade de sucessos. Mas eu não digo quantos sucessos, no mínimo, ou melhor, no máximo eu quero. Não tem limiar. Veja que x ele pode ser 0, 1, 2, 3, até infinito. Claro que isso é inteiro, né? Porque a variável aleatória ela é discreta. Mas eu não dou limiar do quanto que x pode assumir. Já na distribuição binomial, eu poderia dizer assim, dentre as 100 pessoas que moram numa determinada cidade ou numa comunidade, qual é a probabilidade de que 10 possam ter casos de Covid, né, ao longo do tempo, etc. Nesse caso aí, como eu tenho 100 é um limiar, o número máximo de casos de Covid que eu posso ter só pode ser até 100. Já, então, isso é uma modelagem para que fique claro, com distribuição binomial. No caso da de Poisson, não. Eu digo, numa determinada cidade, qual é a probabilidade de eu ter mais de 2 casos com Covid no último mês? Olha o tempo. No último mês. Levando em consideração que o Ministério da Saúde verificou que está havendo, para essa situação, 3 casos ou, sei lá, vamos botar 10 casos de Covid por mês nessa região. Então, isso é um valor médio. Ao longo, sei lá, desde fevereiro, foi verificado que em termos de taxa, né, de ocorrência, ocorre em termos médios esse valor. Bem, então isso é uma informação populacional. Nesse caso aí, eu quero saber qual é a probabilidade agora do mês de, nós estamos em outubro, no mês de novembro, de ocorrer 5 casos por mês. Aí o que é que a gente faz? A gente usa a modelagem de Poisson, porque veja, não tem um patamar. Não sei quantas pessoas tem nessa população, ou quantas pessoas eu quero que tenham os casos confirmados. Então ela pode ter, sei lá, a probabilidade de ter mais do que 5. Então eu teria que calcular a probabilidade de ser x igual a 5, x igual a 6, x igual a 7, etc, etc. Não teria limiar. Então, nesse caso, a única situação que daria para fazer é uma situação que a gente fala complementar, né? Então, se eu tenho no mínimo x igual a 5, a única coisa que eu poderia fazer nessa situação para a modelagem de Poisson era calcular 1 menos a probabilidade de todas as ocorrências que eu não queria, que era x igual a 0, x igual a 1, até x igual a 4, porque x igual a 5 era do meu interesse. Somaria essas probabilidades, retiraria da probabilidade total, né, que é o 1, né, 1 menos todas as somas dessa, então eu acharia justamente a condição de interesse. Pois bem, então vamos mão à obra. Então, nesse caso aqui, dessa modelagem de Poisson,
uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: toda vida, quando nós formos calcular alguma coisa sobre a distribuição Poisson, a primeira coisa que eu tenho que estar atento é qual é o meu valor de lambda, que pode ser um determinado valor, isso na escala de tempo ou espaço. E, uma vez que eu sei da escala de lambda, o que nós podemos fazer é uma alteração desse novo lambda para a escala desejada. E aí eu tenho essa relação. Bem, vamos supor que eu tenho uma determinada situação daquela do acidente, em que eu falo o seguinte: qual a probabilidade? Ali o DENIT já passou e verificou que, por exemplo, é um valor médio, né? Então, eu tenho aqui um valor de lambda, como exemplo, tá? Então, lá o DENIT verificou que ocorrem dois acidentes a cada 10 quilômetros ali, certo? É um valor de lambda. A pergunta nessa situação agora será assim: qual é a probabilidade de eu ter x igual a 3 acidentes a cada 100 quilômetros? Ou melhor, a cada, vamos botar 5 quilômetros naquele setor. Então, nesse caso, o artifício que eu tenho aqui dessa escala espacial é simplesmente para me dar um norte, porque veja, o meu valor em termos de lambda está num espaço de 10 quilômetros. O valor da minha pergunta ela não está no mesmo espaço do lambda. Então, eu preciso fazer um reajuste desse lambda para que ele se encaixe aqui. Então, nesse caso, aqui eu diria, bem, se o meu lambda está para 10 quilômetros, para 5 quilômetros, eu tenho um acidente. Então, no caso da minha questão, o meu lambda não seria 2, e sim 1, porque o espaço aqui é de 5 quilômetros e não de 10. Se aqui fosse de 10, permaneceria 2. Mas nesse caso aqui não. Então, eu vou utilizar o meu novo lambda. Por consequência, como era que ficaria a probabilidade? Seria eu calcular, então, 5 lambda, né, elevado a x, que multiplica E elevado a menos lambda, perdão. O meu lambda, aqui nesse caso, é 1, né, e não 5. 5 é simplesmente a escala espacial. Então, nesse caso, ficaria, né, 1 elevado a 3, que multiplica E elevado a menos 1, dividido por 3 fatorial. Esse 3, no caso fatorial, 3 fatorial aqui para nós, na realidade é 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, nesse caso aqui, bastaria nós utilizarmos o resultado da calculadora, em que se nós pegarmos o resultado da calculadora, o que vocês vão fazer em termos de calculadora, por exemplo, para quem usa uma Casio dessa, você vai usar os comandos Shift, deixa eu colocar aqui de outra corzinha, de preto.
Você vai colocar aqui os comandos, né? Ó. É Shift, o botão a realidade de Shift, aqui no meu caso, né? É alfa. Alfa mais o botão LN. Em cima, ele vai me dar o número de Euler. E no nosso caso, vocês têm que ver se o valor de vocês vai ser esse, né? Ó, é 2.71828, e aí vai. Certo? Então, nesse caso, basta você calcular a probabilidade de saber de x ter, né? De x assumir 3 valor igual a 3 numa escala espacial de 5 quilômetros, basta utilizar a expressão que nós mostramos anteriormente, né? E aí o cálculo da probabilidade sai. Lembre-se que probabilidade é sempre um número entre 0 e 1. Isso significa dizer que se vocês calcularem alguma probabilidade e esse valor estiver negativo, significa dizer que isso está errado, né? Vocês precisam refazer esse cálculo e ver onde vocês estão errando. Tranquilo? Uma outra situação que nós vamos ter agora é quando nós precisarmos o seguinte. No mesmo exemplo, vamos pegar o gancho. Nesse mesmo exemplo, vamos supor que eu tivesse interessado em calcular, por exemplo, a probabilidade de x ter maior ou igual que 3 acidentes. Nesse caso, veja que os valores possíveis seriam x igual a 3, x igual a 4. Então, eu teria que calcular para cada uma situação, né? Olha, x igual a 3, usaria a expressão, mais x igual a 4, usaria aquela expressão de novo para x igual a 4. E aí, isso não pararia, né? Ó, e até o infinito. Mas não tem condição de se calcular. Então, o que é que eu deveria fazer? Eu deveria pegar de um outro modo, né? Ó, se você tem o espaço amostral, pense que esse espaço amostral, eu tenho uma situação tal que os eventos, eu tenho o equivalente do evento para x igual a 3 ou de x igual a 4. Vamos pensar agora em termos de variável aleatória. Então, aqui no meu espaço amostral, eu tenho para x igual a 0, eu tenho para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 4, e aqui eu tenho os demais. Então, nesse caso, o que eu estou falando é o seguinte, o que eu estou querendo é para x igual a 3, para x igual a 4 e todos os demais. Significa que as únicas situações que eu não quis foi x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Estão vendo? O que eu quis foi só a condição de amarelo. Então, o que é que dá para a gente fazer nessa situação de analogia? Bem, para eu poder calcular, eu posso pensar assim. Eu vou pegar o vermelho, que é o todo. Isso significa que tem, então, probabilidade 1, né? Porque é o todo. O valor máximo da probabilidade, ou seja, somar tudo, todos os valores que x assumir, isso tem que resultar em 1. Então, eu pego o todo, 1, menos aquilo que eu não quero. E o que eu não quero é justamente o balãozinho, o resto que está de azul. Que, nesse caso, é o correspondente a p de x igual a 0, mais p de x igual a 1, mais
P de x igual a 2. Porque essa situação ela não ocorre para x maior ou igual que 3, ó, porque está sendo de 3 para cima. O que eu não quero é isso. Então, aí ficou fácil. Ao invés de eu ter essa condição, eu passo agora para x maior ou igual que 3, seu resultante 1 menos a probabilidade de x igual a 0, mais p de x igual a 1, mais p de x igual a 2. E aí eu encontro a probabilidade desejada. Entendeu? Então, é nesse sentido. Eu espero que tenha auxiliado vocês. Peguem agora as listas de exercícios que está na nossa apostila. Tem algumas resoluções. Procurem materiais que nós repassamos para vocês. Façam exercícios para exercitarem para as questões de múltipla escolha que nós teremos no portal didático. Qualquer dúvida, nos procurem pelos nossos canais, WhatsApp, portal didático, e estaremos aí para auxiliar. Tá? Um abraço, até mais.